artista pesquisador, aquele que pesquisa linguagens, que tenta se expressar por meio dessas linguagens, mas que também está trabalhando com o aluno no processo de pesquisa, o seu processo de entendimento do seu próprio trabalho, da sua própria poética. 3, 2, 1, ação! Danilo, o que significou para ti ganhar esse prêmio? Eu acho que o prêmio é um grande reconhecimento do trabalho que eu venho desenvolvendo como professor e reconhecimento do trabalho de vocês, estudantes também, da importância desse estudo e da autocrítica da poética, do trabalho que vocês vêm desenvolvendo. É importante por reconhecer também essa questão de novas metodologias, de metodologias experimentais nas escolas e da necessidade do professor repensar o seu trabalho. É importante também com relação à inserção da linguagem audiovisual para a faixa etária de vocês do ensino médio e, de maneira mais geral, a importância do posicionamento da disciplina arte dentro da escola de aplicação e, de uma maneira mais ampla, no Brasil. Eu acho que existe um processo de troca que é muito singular aqui, que a gente vê alunos de classes sociais diferentes, que têm experiências de vida diferentes e que trazem um arcabouço cultural que é diferente e vão trocar aqui. Talvez nem fosse o meu objetivo ser professor e eu fui descobrindo ao longo do curso de graduação essa possibilidade de trabalhar a arte enquanto processo educativo e acreditar na potencialidade da arte como um elemento de transformação social dentro da escola, pensando na educação pública e como a arte pode contribuir para isso. A ideia do projeto surgiu a partir do meu trabalho de conclusão de curso e eu construí um acervo de quase 300 videoartes paraenses para a utilização desses vídeos em sala de aula. Foi de onde surgiu a necessidade de pensar um trabalho interdisciplinar para o estudo da linguagem audiovisual. É uma perspectiva do Ministério da Educação, nos PCNs, trabalhar essas disciplinas de maneira interdisciplinar. O principal objetivo estava relacionado a essa desconstrução dessa concepção de arte contemporânea para que eles pudessem pensar a análise e a compreensão desses trabalhos de maneira mais expandida. As fronteiras se abrem para novos tipos de arte, novos modos de produzir. O primeiro processo foi mostrar para eles alguns trabalhos de arte contemporânea, para a gente tentar pensar, a partir de uma produção textual, o que eles compreendiam como arte contemporânea. E a gente vai começar pensando algumas palavras-chave que vocês acham que tem relação com o que esse vídeo quer falar, com o que esse artista construiu. Para a partir dessas palavras, a gente já começa a falar um pouco sobre denotação, conotação. Eles construíram alguns conceitos, então a ideia era partir de uma visão básica daquilo que eles estavam vendo de imediato e dar uma aprofundada, tentar fazer uma composição um pouco mais poética, um pouco mais figurada daquilo. Então, quando eles se reuniram e compartilharam as palavras que cada um escreveu e começaram a pensar coletivamente o que era aquele trabalho, eles deram um super salto com relação ao processo interpretativo, de pensar esses trabalhos. Quando a gente convive com os outros, a gente toca a vida das pessoas ou a gente deixa de algum jeito nossos rastros por lá. A gente começa então a pensar o que são os elementos da linguagem audiovisual, principalmente tipos de plano, quais são as funções dentro de uma produção audiovisual. Eu comecei a trabalhar com eles composição do roteiro e comecei a trabalhar gênero com eles. Quais eram os gêneros que eles gostariam de abordar? Ficção, stop motion, videoclipe, as narrativas, né? Então, como fazer a transposição de uma narrativa textual, uma narrativa literária para o audiovisual. Cada um de cada função teria que trazer para a sala de aula uma referência audiovisual dentro daquela função. As gravações dentro da nossa história são feitas de forma amadora. O celular caracteriza esse gênero de forma mais adequada. E aquele celular, a escolha daquela mídia é que vai possibilitar aquela poética, aquilo que eles querem falar dentro daquele filme. Após os trabalhos de sala de aula, a gente foi pensando a própria produção dos vídeos, como eles começariam a gravar, quais seriam o planejamento. E a nossa função principal era dar um direcionamento, mas sem necessariamente interferir no processo de criação deles. 3, 2, 1, ação! Gente, eu não acredito! Não acredito! Eu acho que o mais importante para mim era como pensar intelectualmente esse processo de montagem, não só simplesmente como uma colagem de vídeos. E aí a gente fez pequenos exercícios dentro do laboratório de informática, onde eu fui pensando com eles intelectualmente esse processo de junção, esse processo de edição. Qual seria o efeito que o seu aconselharia mais para usar? Então, aí vai depender do tipo de sensação que tu vai querer transmitir para quem vai estar assistindo o teu vídeo, né? Ele ter proposto o estudo da linguagem por meio da desconstrução. Isso foi um achado do professor. Nada mais justo do que você partir da poética dos estudantes nessa apropriação lenta que é
uma linguagem artística. Nós fizemos um encontro com os videoartistas paraenses. A gente está hoje aqui com a Cláudia Leão e aí assistimos os vídeos deles, discutimos como foi esse processo e aí finalizamos com o próprio pensamento do artista sobre esse trabalho. A gente está vivendo um tempo, né, de imagem, do que as pessoas produzem, como é que elas produzem, então eu acho que é importante a gente pensar sobre isso e pensar nisso em forma de produção. Trazer isso para a escola eu acho importante, é uma função nossa. E você vê que é possível aliar esses conteúdos que a gente trabalha no nosso currículo com uma proposta diferenciada, uma proposta mais convidativa, para que o aluno se sinta mais interessado. Eu percebi com esse projeto em que eu ia querer levar a produção audiovisual na minha vida adiante. Eu escolhi fazer arte por isso, porque o Danilo mudou a minha visão de arte e de mundo, assim, sabe? E aí nós construímos um material didático que será distribuído na rede pública de ensino para os professores de arte. Então acho que a gente traz uma contribuição para o Estado, para os professores de arte que atuam na cidade de Belém e nas outras cidades do estado do Pará, pensando como eles podem reproduzir criticamente essa proposta que a gente fez aqui na Escola de Aplicação. Eu acho que além de ser professor, eu consegui conceber essa questão do professor pesquisador e como entender o processo de criação deles era essencial para eu pensar o meu processo de criação enquanto professor.